vamos falar um pouco sobre o diaconato de mulheres e homens. Hoje, a Igreja Católica Romana tem cerca de 47 mil homens ordenados ao diaconato como vocação permanente. As normas gerais para restaurar o diaconato permanente na Igreja Latina, promulgadas em 1967, são administradas solenemente o batismo, ser guardião e dispensador da Eucaristia, auxiliar e abençoar os casamentos em nome da Igreja, levar viaticum aos moribundos, ler a Sagrada Escritura aos fiéis, instruir e exortar o povo pregando, presidir o culto e a oração dos fiéis, administrar sacramentais, oficiar funerais e serviços fúnebres. É muito importante lembrar que os diáconos são clérigos e, como tal, podem ser os únicos signatários de um juízo canônico. Eles podem pregar homilia em uma missa da qual participam. Temos diáconos na igreja primitiva e o diaconato é realmente conhecido desde os primeiros tempos como uma ordem maior. Seus primeiros diáconos foram homens e mulheres. Santa Febe, quem Paulo nos apresenta em Romanos 16, 11, 1 e 2, é a única pessoa nas Escrituras cujo título de trabalho é diácono. Em 1 Timoteu, de 3 a 11, fala também das mulheres quando fala das tarefas e deveres do diácono. Várias liturgias de ordenação em muitas bibliotecas, incluindo a Biblioteca do Vaticano, são conhecidas por diáconos e diáconas. Agora, os diáconos receberam vários deveres, horários e lugares, mas que sempre foram ordenados não para o sacerdócio, mas para o ministério. Agora, as mulheres diáconas tinham várias tarefas e deveres. Certamente, elas assistiam ao batismo de mulheres e crianças. Eram claramente intermediárias entre as mulheres e o bispo. E havia mulheres que desempenhavam funções diaconais que às vezes eram chamadas de diáconas. E às vezes eram chamadas de diaconisas. Há muitas evidências literárias e epigráficas disso. Estavam menos na sociedade, e à medida que a igreja progredia através da Idade Média, as mulheres diáconas eram basicamente restritas aos mosteiros. Muitas vezes, a abadesa de um mosteiro era ordenada como diácona. Os diáconos homens, por outro lado, eram na maioria das vezes os indivíduos escolhidos para serem os sucessores dos bispos após sua morte. E, de fato, temos 36 papas que foram eleitos diáconos para o episcopado de Roma e nunca foram ordenados sacerdotes. Agora, os cursus honorum, no entanto, se desenvolveu entre os séculos X e XII. Basicamente, esse era o programa pelo qual ninguém era ordenado diácono, a menos que ele, e somente ele, fosse ordenado sacerdote. Mesmo assim, sabemos que havia mulheres diáconas na igreja até o século XII, então vários sínodos locais já tivessem proibido suas ordenações. Mesmo assim, muitos desses direitos de ordenação são estruturalmente idênticos para as mulheres diáconas e para os homens. Quando chegamos ao Concílio de Trento do século XVI, entre 1545 e 1563, o concílio determinou que o diaconato permanente deveria ser restaurado à sua função original na igreja. Isso não aconteceu, mas o conselho também determinou essa ordem. As ordens sagradas, como as chamamos, são propriamente sacramentos, sendo a graça conferida pela ordenação sagrada que se efetua por palavras e sinais exteriores. Ninguém deve duvidar de que a ordem é verdadeira e propriamente um dos 7 sacramentos da Santa Igreja. E a 23ª sessão do Concílio de Trento. Agora, quando chegamos ao Concílio Vaticano II, descobrimos que o diaconato é restaurado como uma vocação permanente para os homens, principalmente os homens casados. A determinação atual diz que é justo fortalecê-los, homens que já estão realizando serviços e ministérios diaconais. É justo fortalecê-los com a imposição de mãos que desceu dos apóstolos e prendê-los mais estritamente ao altar para que possam desempenhar seu ministério de forma mais eficaz
por causa da graça sacramental do diaconato. Esse é o documento do Vaticano Ad Agentes, parágrafo 16. A Lumen Gentium já havia falado sobre o diaconato ser separado. Um ministério separado e um ministério ordenado separado do sacerdócio. Agora, quando chegamos à década de 1980, em termos da lei e dos ensinamentos da Igreja, descobrimos que o catecismo também determinou que o diaconato não é sacerdócio. O catecismo número 1554 diz: no entanto, a doutrina católica ensina que os graus de participação sacerdotal, episcopado e presbitério, e o grau de serviço, diaconato, são os três conferidos por um ato sacramental chamado ordenação, ou seja, o sacramento da ordem. Agora, é importante reconhecer que em 2009, o Papa Bento XVI, com um documento chamado Omnium in Mentem, acrescentou um terceiro parágrafo ao Código de Direito Canônico número 1009. O que ele disse que o cânon diz é que aqueles que estão constituídos na ordem do episcopado ou presbitério recebem a missão e a capacidade de agir na pessoa de Cristo, o chefe, enquanto o diaconato tem o poder de servir ao povo de Deus nos ministérios da liturgia, a palavra e a caridade. É muito importante que agora tenhamos uma codificação de que o diaconato não é o sacerdócio. Ainda assim, depois do Concílio Vaticano II, houve uma discussão. Do que se tratava a discussão? Bem, sobre o diaconato em geral, mas também sobre incluir mulheres nele. O documento Inter Signori, de 1976, sobre a admissão de mulheres ao sacerdócio, diz que a Igreja Católica nunca sentiu a ordenação sacerdotal ou episcopal pudesse ser validamente conferida às mulheres. Agora, antes disso, durante os efeitos desse documento, o belga Roger Grayson e a liturgista francesa Anne George Morin tiveram um pouco de discussão em artigos acadêmicos e, eventualmente, em livros. A tradição apoiou a restauração das mulheres ao diaconato ordenado e disse que elas foram, de fato, ordenadas na história. Moriner, olhando para os mesmos materiais, disse que não, eles não foram encomendados. Mas, no final do seu livro, Moriner diz, bem, a história por si só não é determinante da questão. A história sozinha não pode decidir a questão porque não temos a história toda. E a história não pode realmente decidir isso de qualquer maneira. Agora sabemos e temos muitas liturgias para mulheres e homens que são ordenados dentro do santuário pelo bispo durante a missa na presença de outros clérigos, através da imposição de mãos da invocação do Espírito Santo, que eles se comunicaram do cálice e que o bispo colocou uma estola em torno dos seus pescoços e os chamou de diáconos. Isso é muito importante em termos de cerimônia de ordenação de mulheres, porque se elas não fossem chamadas, se elas não fossem diáconas, claramente o bispo não as teria chamado assim. A Comissão Teológica Internacional, que faz parte da congregação que hoje é o Discastério para a Doutrina da Fé, abordou a questão. Entre 1992 e 1997, uma subcomissão estudou os documentos, estudou a questão da admissão de mulheres no diaconato e diz, e me tem dito pelos membros, que tinha um documento de 17 páginas numeradas. Foi impresso e votado, mas não promulgado pelo prefeito da época, pelo cardeal Ratzinger, que criou uma subcomissão diferente, que em 2002 apresentou outro documento sobre o diaconato, desta vez um documento originalmente em francês, composto por cerca de 78 páginas. Em 2002, as conclusões da Comissão Teológica Internacional são, e vou citá-las, que a diaconisa é mencionada na tradição da Igreja primitiva como evidenciado pelo direito de instituição e as funções que exerciam não eram pura e simplesmente equivalentes
dos diáconos. Em segundo lugar, a unidade do sacramento da ordem na clara distinção entre os ministérios do bispo e dos sacerdotes, por um lado, e o ministério diaconal, por outro, e fortemente enfatizada pela tradição eclesial, especialmente no ensino do magistério. À luz desses elementos que foram expostos nesse artigo de pesquisa teológica histórica, refere-se ao ministério do discernimento que o Senhor estabeleceu na sua igreja para pronunciar com autoridade sobre essa questão. Bem, isso não aconteceu. Não houve qualquer constatação doutrinária de que as mulheres não possam ser incluídas no diaconato ordenado. E, de fato, em 2016, a União Internacional dos Superiores Gerais, conhecida como a USG, perguntou ao Papa Francisco, bem, por que não se pode, se as mulheres já estão fazendo ministérios diaconais, por que não podem ser ordenadas diáconas, como na Igreja Antiga? Por que não pode ter uma comissão sobre isso? E, claro, o Papa concordou. Então, em 2016 e 2018, criou uma comissão de 12 pessoas. Essa comissão se reuniu 4 vezes e produziu documentos que não foram publicados. Após o Sínodo para a Amazônia, o Santo Padre nomeou uma comissão completamente nova de 10 pessoas que se reuniram em setembro de 2021 e julho de 2022. E seus resultados também não foram publicados. Agora, qual é a discussão? Bem, há muitas objeções às mulheres no diaconato. Os documentos Inter Seniores da Congregação para a Doutrina da Fé e o documento Ordinatio Sacerdotalis de João Paulo II, de 1994, são diferentes na medida em que Inter Seniores apresenta um argumento muito difícil, que é o argumento icônico. Basicamente, as mulheres não podem ser uma imagem de Cristo. O importante é que, em 1994, esse argumento foi abandonado. De qualquer forma, esses 2 documentos proíbem a ordenação de mulheres como sacerdotes. E o comentário oficial, em 1976, é que o estudo do diaconato foi especialmente deixado de lado. Então, por que as mulheres não podem ser ordenadas diáconas? Bem, um dos argumentos é que as mulheres não podem ser ordenadas diáconas porque não podem se tornar padres. Chama-se unicidade das ordens, mas, na verdade, é um retrocesso. De certa forma, no cursus honorum, a menos que você estivesse no caminho do sacerdócio, não tinha permissão para ser ordenado diácono. E isso é praticamente o que a igreja, até o Vaticano II, muito poucos homens foram ordenados ao diaconato com uma vocação permanente. Histórias icônicas, como as que mencionei. Outro argumento é que na história diaconisa sempre significou a esposa de um diácono, o que se torna confuso porque nossos irmãos e irmãs ortodoxos preferem o termo diaconisa para mulheres ordenadas como diáconas. Outro argumento é que, bem, as mulheres da história foram apenas abençoadas, não ordenadas. Isso é realmente uma confusão linguística porque há 2 palavras. Um, coloquialmente, diríamos que significa abençoar e o outro, coloquialmente, diríamos que significa ordenar. Um significado que se estende as mãos sobre a pessoa e o outro que toca a cabeça da pessoa. A questão, no entanto, é resolvida pelo fato de que os termos foram usados de forma intercambiável. E assim é uma espécie de não-argumento. Outro argumento bastante inquietante é que as mulheres não são sujeitas válidas para a ordenação. E eu gostaria de apontar para um documento de 1947 sobre as ordens sagradas do Papa Pio XII. A forma é palavra e a matéria é ação. E o que ele disse, o que ele escreveu, é a matéria e a única questão das ordens sagradas do diaconato, do sacerdócio e do episcopado é a imposição de mãos. Não diz nada sobre o gênero da pessoa que está sendo ordenada. Ainda assim, outro argumento que realmente herdamos do passado antigo é que as mulheres são impuras e, portanto, seu acesso ao santuário é restrito. Isso aparece em vários documentos ao longo da história. Realmente, só recentemente descobrimos que acólitos e leitores
podem ler de dentro do santuário. Eles costumavam ser formalmente proibidos. Além disso, há um documento do Vaticano II de 1967, Musical Sacrum, que diz que onde o coro também inclui mulheres deveria ser colocado fora do santuário. Agora, como vocês sabem, após o Sínodo para a Amazônia, o Papa Francisco modificou o cânon, um código de direito canônico sobre leitores e acólitos, substituindo o termo leigos por pessoas leigas, para que as mulheres e homens possam ser formalmente instalados nesses ministérios. Então, do que se trata? Eu acho que é a questão da igualdade batismal. Concordamos com Paulo que em Cristo Jesus não há homens nem mulheres? O cardeal Jean-Claude Hollerich é o arcebispo jesuíta de Luxemburgo. É relator geral do Sínodo sobre a sinodalidade. No Sínodo de outubro passado, ele disse que o batismo das mulheres não é inferior ao batismo dos homens. Perguntou: se nos sentimos enriquecidos ou ameaçados quando compartilhamos nossa missão comum e quando as mulheres são corresponsáveis na missão da Igreja com base na graça do nosso batismo comum? Acho que essa é a questão. Não é uma mistura de gênero. Em todo caso, o relatório do Sínodo sobre a questão das mulheres no diaconato disse, bem, a restauração das mulheres ao diaconato é a restauração da tradição e o reconhecimento da dignidade da mulher? Ou é uma ruptura com a tradição e evidência de confusão antropológica? Essa foi a discussão e, francamente, essa é a discussão em andamento. Mas acho que, no fundo, se estamos pensando na missão da Igreja, que é espalhar o Evangelho, precisamos entender que o diaconato é um ministério da palavra, da liturgia e da caridade. E precisamos entender quem pode realizar essa missão em nome da Igreja. Obrigada.